Gente, depois de um século e sei lá quantas décadas, eu finalmente vou te com meio vergonha na cara e vamos continuar a série da Odiama Trama, que é essa ficção linda e maravilhosa aqui. Bom, paramos na página sei lá qual. A gente estava falando sobre as Sambrônias. Como eu ia dizendo, as Sambrônias são seres muito poderosos que surgem a partir dos acúmulos de sangue da Odiama Trama. São como se fossem cânceres da Odiama Trama, que surgem de suas veias. Mas elas são bem diferentes porque elas são capazes de se multiplicar em milhões de vezes. Às vezes bilhões, às vezes trilhões. E elas são bem parecidas com as... Como se diz? Eu esqueci o nome. Eu não lembro. Elas são bem parecidas com essas Sambrônias diferentonas aí, que são enormes também. Que são também do nosso universo comparado com elas. Mas bom, continuando. Atualmente, a Odiamatrama antiga, que é a irmã mais velha da Odiamatrama, está extinta, consumida pela Calebland. Aqui tem o mapa da Calebland negativo, eu não coloquei o positivo por som, digo porque não era necessário. E bom, aqui, ela fica localizada aqui, ou pelo menos o que era ela antigamente, porque hoje em dia é outro território com outra função, etc. Bom, gente, no nascimento da Neo-Odiamatrama, muita coisa mudou e o mal parou de vencer e começou a ser oprimido. E bom, o que é que mudou mais ou menos? Agora as torturas eram bem maiores, etc. E algo interessante foi como um caldeirão especial. Peraí, eu não esqueço que eu tô catucando já, desculpa, gente. Esse tal de caldeirão aqui aconteceu bem lá no antigo episódio que eu esqueci, foi mal. Mas bom, o que aconteceu é que a justiça começou a ser bem maior quando a Odiamatrama nova surgiu. Nenhum crime jamais ficou impune desde então. E todos os crimes antes impunes podiam ser lidados de novo. Bom, agora vamos falar um pouco de Mostrudza. Mostrudza foi o primeiro Suprema Corte negativo. O primeiro Suprema Corte a não ver o amor, mas sim a justiça naquilo que é vivo. Enquanto a maioria dos outros Suprema Cortes via ele como como se diz, alguém maníaco e cruel, e injusto e horrível. Ele via a sua própria justiça sendo feita. Ele era cruel, mas não era injusto. Ao mesmo tempo que ele fazia coisas horríveis, ele fazia tudo por justiça. Ele fazia coisas horríveis com quem fez coisas horríveis ao invés de deixar impune, diferente do antigo sistema do Suprema Corte. Os Suprema Corte são representados assim por um olho, porque todo Suprema Corte tem que ter pelo menos um olho. Mostrudza tem dois. Os Calaspérios tem 3 ou 2, e sei lá mais o que. Tem várias regrinhas estranhas aqui, mas isso não importa muito. Bom, ninguém gostava dele porque ele era o Suprema Corte que fazia justiça, ao invés de deixar crime saindo impune. Então, ele teve que criar os outros Suprema Cortes para ajudar ele. Até porque um Suprema Corte no cada verso pode criar outro Suprema Corte. Bom, eu não fiz um vídeo explicando como se cria um Suprema Corte de detalhes, mas bom. Um Suprema Corte é uma criatura, etc., que tem habilidades... Ele é uma criação que serve a você, ao criador dele, porém, ele tem sua própria liberdade. E um Suprema Corte pode criar seu próprio Suprema Corte. E foi isso que Mostrudza fez. E bom, ele acabou se tornando Supremata depois disso. Quando ele chegou na Odiamatrama, as coisas foram organizadas de uma forma muito linda, e muito épica, e muito justa, e sei lá o que mais. Ele se deu muito bem com as Sombrônias e com as Castruipes. Ele seria, depois desses dias aí, o líder supremo da Odiamatrama. Ele se deu bem não só com as Sambrônias, como também com os demônios, os espíritos malignos, as entidades demoníacas, os Calebes. E bom, depois de torturar os seus prisioneiros, os seus, como se diz, os pecadores, ele podia fazê-los deixar de existir, ou simplesmente escravizá-los para sempre. Ou se o pecador fizesse crimes perdoáveis, que já é bem raro, ele poderia ir reencarnar em uma nova vida no Celebiverse ou em outra ficção não espiritual. Uma ficção que não seja espiritual, uma das 3 que eu vou apresentar nessa série. Se eu conseguir fazer isso tudo nessa vida, é claro, porque olha a frequência que eu posto os vídeos. A cada 10 décadas eu posto um novo vídeo. Mas bom, continuando. Esses aqui são seus escravos, quer dizer, seus novos servos, lacaios, etc. Aqui tem os demônios que servem ele. E aqui tem as Sambrônias.
Ah, o coiso, eu sei lá o nome disso. É uma coisa é um ser, uma lesma, uma protolesma, uma criatura especial que tem um corpo comprido e viaja pelo espaço. Mas isso aí é outra história que eu vou explicar, que eu tô pensando em fazer alguma coisa sobre ela. Bom, o humor da Odiamatrama é imprevisível, porém fácil de notar. Quanto mais quente a cor do brilho da Odiamatrama estiver, mais calma ela está. Quanto mais frio estiver, mais horripilante vai estar lá dentro. Isso é bem estranho, mas funciona bem. Se a Odiamatrama estiver assim, tá em paz, por algum milagre, tá em paz. Se estiver assim, tá nos seus dias mais saudáveis. Se estiver assim, tá morta, praticamente. Bom, a outra página era sobre os coisos da Audiomatrama coisado que eu repeti praticamente. E bom, como eu gostaria de ir pra Audiomatrama, cara. Olha aí, já tá loucão já. Continuando. Eu não sei se nem alguém em sua consciência iria querer, mas não tem como. Aquele que pensa em invadir a Audiomatrama deverá morrer para conseguir acessar. Eu não tô ameaçando ninguém, eu não tô falando nada. Eu tô falando a verdade. Pra você conseguir acessá-la, você tem que morrer. Mas você tem que fazer coisas horríveis antes de morrer. Senão tu não vai poder ir pra lá. E ninguém em sã consciência vai querer ir pra lá. É uma péssima ideia querer ir pra lá. Pois lá não tem nada de bom. E seres do bem, seres que fizeram bem, são proibidos restritamente de pisar na geometria. Seres onibenevolentes. Ou seres benevolentes, como você preferir. Depois de ler esse livro, você percebe o quão horrível é ir para Odiamatrama. Mas deve se lembrar que apenas os piores vão para lá. Ou seja, vocês não vão ficar me xingando nos comentários com algum argumento cristão, alguma coisa assim. Mas bom, o sofrimento, uma hora ou outra, acaba. Seja em uma morte térmica, que é deixar de existir a criatura, sobrando apenas sua consciência pesada, ou seja libertada para reencarnar em uma nova vida, ou se tornar um escravo, que é o meu coisa favorito de Mostroides. A Audiomatrama é uma ficção única e o lar da justiça divina. E essa foi a Audiomatrama. Espero que vocês tenham gostado e não queiram me matar nos comentários por não sei lá quais motivos. Esse foi o vídeo, essa foi a Audiomatrama e essas foram as minhas inspirações para criar o livro. Vocês não vão querer me matar, né? Tchau, gente. Deixem um like e se inscrevam. E compartilhem com seus amigos se vocês tiverem um, porque eu não tenho um pra compartilhar isso.